O Brasileirão entrou na reta final e daqui pra frente desenhou, tá? Flamengo, Palmeiras e quiçá Cruzeiro vão brigar por esse título. Acho que tá cada vez mais claro. O que eu quero dizer é que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro não podem perder pontos bobos. Eu vou falar especificamente de Flamengo e Vasco ontem, ao mesmo tempo que a gente fala de Palmeiras e Fortaleza aqui, porque eu ouvi algumas comparações, ouvi alguns comentários, mas acho que a gente precisa saber destrinchar, separar o joio do trigo. Eu só quero, antes de qualquer coisa, pedir o seu like, né? Eu estou produzindo muito conteúdo aqui, mas eu acabo esquecendo de pedir para você curtir. E aí, quando você não curte, o canal vai entregando menos, etc. Natural. Por isso, aperta o botão do like sempre que você vir um vídeo meu. Aperta logo o botão do like, porque aqui a gente faz a filosofia do futebol. Aqui eu gosto de pensar para além do óbvio e do ululante, beleza? Deixa eu falar para você, meus amigos e minhas amigas. Tivemos um fim de semana com o Fortaleza perdendo para o Palmeiras. E aí, óbvio, jogou uma pressão para o Flamengo num confronto contra o Vasco, onde o Flamengo não podia tropeçar. Até agora tem umas coisas aí sendo ditas, que o Palmeiras hoje seria o campeão no quesito de pontos perdidos, porque tem um jogo a menos, etc. Olha, eu não gosto desse tipo de coisa, né? Não sou tão moderno assim. Para mim, ainda é o campeão, o cara que está na frente, porque ele ainda tem mais pontos. Tem um jogo a menos, e esse jogo a menos tem que ser levado em consideração, mas enquanto ele tem mais pontos, para mim ele é o campeão. Até porque todo mundo fala assim, mas se o campeonato acabasse hoje por pontos perdidos, o Palmeiras era campeão. Não. Se acabasse hoje, ganha quem tá na frente, quem tem mais pontos, e o Palmeiras ia ficar devendo o jogo. Então assim, o campeonato só acaba quando terminam todos os jogos e etc. Mas é óbvio que não dá para perder ponto bobo. E aí, eu fiz um comentário, né? Fiz um tweet, um X, sei lá como é que chama agora, né? Lá no Twitter, lá no x.com, e eu fiz questão de dizer que esse campeonato talvez vá ser o campeonato mais concorrido dos últimos anos, e fiz isso antes do próprio confronto entre Flamengo e Vasco, etc., porque o Palmeiras não só não perde ponto bobo, como o Palmeiras melhorou muito o futebol, né? Aquele futebol mais, como é que eu vou te dizer, mais efetivo, porém pouco plástico, que o Palmeiras executou durante anos e anos e anos, esse futebol parece que ficou para trás. O futebol jogado pelo Palmeiras nos últimos jogos está melhorando muito, está melhorando absurdamente. Mesmo um Palmeiras reserva, teoricamente, é criativo, mesmo um Palmeiras reserva consegue, por incrível que pareça, controlar o jogo e não ser mais apenas reativo, que foi o que fez o Abel Ferreira se destacar no futebol brasileiro. Hoje em dia não, o Palmeiras consegue ter a bola, consegue ser dominante e consegue atacar o adversário, não apenas usando a transição ofensiva. E isso está claro para todo mundo, que o futebol do Palmeiras melhorou muito, inclusive agora tem 2 meias de criação como Rafael Veiga e o Andréas Pereira. Ajuda bastante, além de ter um Vitor Roque, enfim, o Flaco é outro jogador. Esse Palmeiras, ele melhora muito a competição e ele vai fazer com que o Campeonato Brasileiro deste ano seja decidido no último segundo. Flamengo e Palmeiras não vão dar mole e não vão sair dessa competição até o último jogo. Mas aí eu trago o confronto do Flamengo e Vasco, onde o Flamengo perde mais uma vez 2 pontos para o time que está brigando na parte de baixo da competição. Claro que sempre vão entrar com o debate do clássico. O time do Vasco não é a mesma draga que já foi. O time do Vasco hoje, o elenco do Vasco hoje é um pouco melhor do que já foi. É melhor treinado, porque o Fernando Diniz é um treinador que, querendo ou não, ele tem a marca dele, tem a assinatura, e você vê isso claramente. Você vê a assinatura do Fernando Diniz pro bem e pro mal, né? O torcedor do Vasco, a gente brinca muito. O torcedor do Vasco, em certo momento, fala: isso é Fernando Diniz. E em outros momentos, fala: isso é Fernando Diniz. É o Fernando Diniz, isso por todos os clubes onde ele passou, mas tem assinatura. É um dos poucos treinadores que tem coragem de manter aquilo que ele acredita, independente do elenco e etc. Se isso é bom ou ruim, aí é um problema seu, eu só penso a ser que trago para você o que é. Mas, com todas essas melhoras do Vasco da Gama, ele ainda está brigando na parte de baixo da tabela, e o Flamengo não pode perder 4 pontos na competição, empatou 2 vezes com o Vasco da Gama para um time que está na parte de baixo, um time que está brigando no Z4. Eu acho até que, realisticamente falando, esse elenco do Vasco não deveria estar brigando no Z4 ali. Acho que esse elenco do perto do Z4, esse elenco do Vasco tinha que estar pelo menos no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Acho que podia estar um pouco mais longe do que está, só que na prática é um time que está lá embaixo contra um time que está lá em cima, um time que está brigando por Libertadores da América contra um time que não tá. Um time que ali pode tentar uma Copa do Brasil, etc., mas não tá no topo do futebol brasileiro hoje, não tá na cadeia alimentar. E aí tem muita gente que fala que é clássico.
eu tendo a concordar quando você tem duas equipes que são pelo menos parelhas, um Fla-Flu hoje em dia, né? Que não é que seja parelho, mas você tem pelo menos há algum tempo uma competição mais justa entre as duas equipes. No caso do Flamengo e Vasco, eu não consigo aceitar, não consigo enxergar que essa diferença não se coloque no campo. E ela não tem se colocado, não se colocou, né? Nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Esse tipo de ponto aqui, ele pode fazer muita falta lá na frente. E como eu disse, agora, quem perder ponto bobo corre um sério risco de perder o título brasileiro. Acredito de verdade que esse ano Flamengo e Palmeiras vão brigar ponto a ponto. O Cruzeiro, eu disse para vocês aqui, tá na briga, realmente tá dentro da briga, só que eu acho que é aquela equipe que vai falar assim, eu só vou ser campeão, a equipe do Cruzeiro só vai ser campeã se Flamengo e Palmeiras tropeçarem. E eu não vejo Flamengo e Palmeiras tropeçando em sequência, porque eles precisariam tropeçar em sequência e o Cruzeiro não tropeçar nada para que o Cruzeiro pudesse sonhar em ser campeão brasileiro. Só que eu digo, o Cruzeiro tá na briga, ele tá ali. Ele tem que fazer o dele e rezar para que Flamengo e Palmeiras em algum momento vacilem em sequência. De novo, não acredito. Acho que a briga tá entre os dois, porque entre Flamengo e Palmeiras é um erro, é um tropeço, é um ponto perdido em clássico. São 2 pontos perdidos num clássico que podem dizer quem vai ser o campeão brasileiro e quem não vai ser, tá? Ainda tem confronto direto, mas eu não acho que é no confronto direto que vai se decidir. De verdade, não acredito que Flamengo e Palmeiras, no confronto entre eles, decidirão o título especificamente ali. Eu acho que esse título está sendo construído a cada jogo. Por isso foi muito ruim o Flamengo perder 2 pontos. Por isso foi muito ruim o Flamengo perder 4 pontos para o Vasco na competição. Tanto é que o torcedor do Vasco, você pode estar puto, que o Felipe tá falando tal, você que é vascaíno, tá vendo esse vídeo, pode estar puto comigo, mas vamos falar a verdade, você saiu do estádio comemorando. O torcedor do Vasco saiu do estádio comemorando o empate, mas comemorando muito. Hoje eu vi uma porrada de vascaíno no Rio de Janeiro exibindo suas camisas do Vascão por aí. Você viu, onde você andou, você viu uma camisa do Vasco da Gama, porque o vascaíno ficou feliz de fato com o empate. Tirar pontos do Flamengo é importante para o Vasco. Perder pontos para o Vasco é ruim para o Flamengo. Que fique claro, daqui para frente, tropeçou, pisou na bola, velho. Tem que rezar para todos os deuses que existem. Tem que rezar muito para todos os deuses que existem para que o seu adversário também pise na bola, para que o seu adversário também tropece. Caso contrário, pode dar Deus para o Campeonato Brasileiro. Acredito que vai ser realmente no ponto, no detalhe, que esse campeonato vai ser decidido. Você acha isso também? Escreve aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião, o que você achou de perder esses pontos, o que você achou do Palmeiras não perder pontos, o Palmeiras ir lá e pegar o Fortaleza e dar tapas no Fortaleza e conseguir fazer os 3 pontos que pode botar o título na mão do Palmeiras. Quero saber um pouco o que você está enxergando deste Campeonato Brasileiro e de como ele vai se decidir. Escreve aqui embaixo, destile o seu conhecimento, sua sabedoria, sua opinião, porque você sabe que eu gosto de pensar o futebol junto com você. Afinal de contas, se fizermos um bom debate, o meu canal cresce, você cresce, todo mundo tende a melhorar. Valeu? Aproveita, curte esse vídeo, compartilha, manda para mais pessoas e faz com que o canal do Felipe Fontoura cresça. É difícil ter conteúdo bom pensando futebol aqui nessa rede. Já que tem, ajuda a gente a ir mais longe. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau!